sensual. As formas, os tons, o tempo. A natureza inspira, o imaginário alucina. É um momento mágico. Multidões invadem e surge um mundo de cores, luxo, delírio. Parintins, no estado do Amazonas, na região norte do Brasil. Cidade encravada na ponta alta do grande arquipélago das Tupinambaranas, antigo território dos índios tupinambás, saterês maués e sapupés. A cidade vive às margens do grande rio Amazonas, sob a sombra da maior floresta tropical do planeta, a 420 quilômetros de Manaus, capital do Amazonas. A brincadeira aqui começa no início do século XX. Até transformar-se num grande festival folclórico, foi uma simples brincadeira de boi, limitando-se a animar as ruas e as portas das casas durante as festas juninas. Todos os anos, no dia 12 de junho, a ilha revive essa tradição. Era só nós mesmos que brincava, era só o homem que brincava. Elas só faziam as fantasias, as flores, a roupa, a vestimenta, tudo. Faziam as vestimentas dos índios, era tudo de folha de banana. Vê como era. Aqueles capim botavam no boi, botavam aquelas talas, enchiam de capim de samambaia, aí botavam uma estupilha e botavam um paninho azul. O boi vem sendo cultuado no mundo em diferentes formas, desde a antiguidade clássica. No Brasil, adquiriu característica própria, com a introdução de elementos singulares da cultura brasileira. Sobre a chegada do Alto do Boi-Bumbá na região norte, existem versões. Uma delas diz que veio com os portugueses durante o período colonial, no século XVIII, com a introdução da pecuária no Vale Amazônico. Outra, que veio com os nordestinos, no período da borracha, no século XIX. Seja qual for sua origem, o certo é que a brincadeira na Amazônia ganhou novos movimentos e cores. Agregou-se à encenação a figura do índio, o estilo de vida do caboclo e o imaginário amazônico. Conta a lenda que Catirina, mulher do escravo pai Francisco, estava grávida e desejou comer a língua do boi preferido do patrão. O marido, atendendo ao pedido, mata o boi. O patrão descobre e prende pai Francisco. A fazenda se mobiliza para salvar o animal com a ajuda do pajé e do padre. O Alto celebra a ressurreição do boi e a libertação de pai Francisco. Em junho de 99, a ilha relembra o Alto em grande estilo. Diz a tradição, quem beber das águas sagradas do Lago Macurani voltará sempre a Parintins. Vir a Parintins é fácil. Para brasileiros e estrangeiros, Manaus, capital do Amazonas, é ponto de chegada e de partida para a Ilha do Folclore. A viagem pode ser feita de avião em apenas 1 hora, ou em barcos simples ou sofisticados, entre 7 e 20 horas. No percurso, a 15 quilômetros de Manaus, um dos mais belos espetáculos da natureza. O encontro dos rios Negro e Solimões. Eles seguem assim paralelamente por 6 quilômetros, até formar o grande rio Amazonas. Os caminhos que levam à ilha
e inspiram a tela do imaginário popular. A paisagem, os elementos e personagens do espetáculo parintinense. Tem gente chegando, guardando lembranças. Para os viajantes, recepção calorosa. A infraestrutura da cidade é pequena para atender ao grande número de visitantes, que se une aos 60 mil parintinenses, lotando os hotéis no período da grande festa. Uma hospedagem não convencional, incluindo alimentação, é oferecida pelas agências de turismo como alternativa aos passageiros de barcos. Eles podem permanecer a bordo durante os dias de festa. O Festival Folclórico de Parintins ocorre em junho. Mas é a apresentação dos bombás, Garantido e Caprichoso, dias 28, 29 e 30, o momento mais esperado. Para os apaixonados, é a chegada da 8ª maravilha do mundo. Consta que o boi Garantido surgiu entre 1913 e 1917, de uma promessa feita pelo seu fundador, Lindolfo Monteverde. Ele afirmou: se sarasse de uma doença, faria um boizinho e dançaria com ele nas ruas enquanto vivesse. O boi Caprichoso já existia em Manaus e foi trazido para Parintins em 1913 por José Furtado Belém, filho de família tradicional na cidade. Seu primeiro dono foi Emílio Vieira. No período da grande festa, Parintins divide-se em duas cores. Pelo boi Garantido, veste-se de bem vermelho. E pelo Caprichoso, torna-se muito azul. A rivalidade acirrada é combustível da festa. Vem de antigos confrontos de rua, dos encontros nas esquinas, de instigantes desafios. As histórias de desafios, elas marcam a vida dos bois de Parintins, até por uma forma, né, de alimentar a rivalidade, né? Considero o desafio mais antigo que se tem na história. Pode ser até que exista alguém que conheça algum desafio mais antigo, mas minha mãe cantava para mim: foi galante o rolo, terra firme tremeu, para poder comigo, só Deus, só Deus. Aí vem a resposta do Garantido, né? O Garantido viu, tava falando em Deus, escutou na terra e olhou pra diante. Olha, boi galante, o teu Deus sou eu. A rivalidade era naquela hora do encontro que nós chamávamos, sabe? No encontro. Quer dizer, passou de lá, no outro dia, não tinha problema nenhum. A rivalidade é tanta que eles se chamam de contrário, só para um não pronunciar o nome do outro. Hoje as toadas de provocação estão proibidas na arena, mas insistem na imaginação criativa dos adversários. O contrário falou que eu queria vestir a camisa dele, mas ninguém veste, porque ninguém quer. Vermelho é pano pra combinação de mulher. Se você é garantido, Deus te abençoe. Se você é do contrário, Deus te perdoe. Tudo é uma questão de gosto. Eu entendo teu desgosto em gostar do outro boi. Essa tal rivalidade esconde até a história. Pairam dúvidas sobre quem nasceu primeiro. Eu só sei que quem nasceu primeiro aqui foi o Garantido. O Caprichoso já veio surgir do Galante, terminaram o Galante e passou para o Caprichoso. Eu estou dizendo que eu não sei quem foi que nasceu primeiro, se foi o Caprichoso ou se foi o Garantido. Nenhum quer ter nascido depois do outro, hein? Todos dois querem ser o primeiro. Foi o Caprichoso que nasceu primeiro, em 1913. O Garantido surgiu em 1919. E quem inseriu a mulher na brincadeira? A primeira mulher a brincar em boi foi no Garantido. E o bebê? Vai ser menino ou menina? Ele vai ser Caprichoso. Dona Geni Medeiros, professora aposentada, nas horas vagas costureira. É mãe de 8 homens, avó de muitos netos. Para o vermelho, garantiu o amo do boi, o Tony, que também é intérprete e compositor de toadas.
Dona Geni garantiu ainda outro compositor, o filho Hinaldo, que também é gerente de artes. Fiel ao vermelho, como Dona Geni reage diante do azul? Bom dia. Bom dia. Eu queria que a senhora é costureira, eu queria que a senhora fizesse uma blusa toda azul para mim, do Caprichoso, que eu vou torcer na galera. Mano, aqui nós não somos caprichosos, somos garantidos, eu só trabalho por garantido. E meus filhos são tudo garantidos, então eu não faço trabalho por caprichoso. Nem gosto de azul, sabe? Não gosto que ninguém entre na minha casa de azul. O sentido forte de competição, levado a sério, resultou a partir de 1966, na disputa de garantido e caprichoso nos limites de uma arena, inicialmente organizada por um grupo de jovens cristãos num terreno cedido pela igreja. A disputa hoje é travada num estádio para 40 mil pessoas, projetado na forma de um boi estilizado e chamado bumbódromo. Das ruas ao bumbódromo, muitas coisas mudaram. Em poucos anos, uma simples brincadeira junina torna-se uma competição grandiosa, ultrapassa as fronteiras da ilha e ganha fama internacional. As figuras e personagens de destaque têm perfil e papel definidos na brincadeira parintinense. O levantador de toada interpreta as canções. Vaqueirada protege o boi. A marujada sustenta o ritmo do caprichoso e a batucada do garantido. A porta-estandarte levanta a bandeira do grupo, enquanto a rainha do folclore ressalta a cultura regional e a cunhamporanga exibe a beleza da mulher cabocla. A sinhazinha da fazenda é a moça branca. O pajé, o médico, o conselheiro da tribo. O amo do boi, o repentista e capataz da fazenda. E o tuxaua, o chefe maior da tribo. O clima vai esquentando mais ao mormaço da terra e ao calor dos brincantes. Muitos deles chegando dos arredores da ilha e de Manaus. A maioria participa de grandes ensaios, verdadeiros shows promovidos na capital nos fins de semana. A preparação intensifica-se em Parintins nos tradicionais currais da cidade, grandes quadras, onde a multidão afina as vozes, ajusta os passos e as coreografias para os dias de disputa. Enquanto isso, nos quartéis generais, chamados QGs, os artistas materializam o imaginário popular em clima de suspense e mistério. O tripa é aquele que dança debaixo do boi. Como será para o artista confeccionar o astro maior da festa e ao mesmo tempo ser tripa de boi? Uma coisa maravilhosa, porque você é o criador e a criatura junto ao mesmo tempo. E tudo que você faz, tudo que você desenvolve, tudo que você cria em cima daquele personagem, que a gente chama isso pro boi, personagem, a peça principal, você fica feliz porque você está fazendo e você vai apresentar o seu trabalho, você mesmo. As duas coisas, entendeu? A responsabilidade é das duas coisas, porque o boi tem de sair bonito e brincar embaixo tem de pegar na arena 10 para levar o garantista a ser campeão. A batalha entre Marquinho e Pissanã começa no QG. E eu faço meu trabalho e mostro. Eu mato a cobra e mostro o pau no dia 28, 29 e 30. Isso aí eu vou responder para ele só no bumbódromo. O meu boi bonito, alegre, solto na arena, com eu brincando embaixo para mostrar pro contrário que eu sei fazer o boi, sei brincar embaixo do boi e vou ser campeão, se Deus quiser, com 10, às 3 noites. Alegorias, fantasias, lembranças. Para o artista parintinense, nada de desenhos ou cálculos complicados. Tudo que eu vou fazer, não é preciso riscar não, porque a mente está certa no que eu vou fazer. Não sei riscar nada, isso vem tudo na minha cabeça. Na hora que eu crio e faço. Material de trabalho é coisa simples, barata. Você pode ver que aqui isso é papel, é papelão, é pano, é isopor. Não tem esses materiais que usa o Carnaval do Rio, que é acrílico, que é acetato. Não, na minha área, nos meus trabalhos não existe isso, não. Tem que ser criatividade mesmo, é papel, é coisa daqui mesmo. Pode ser também sobras deixadas pela natureza. Eu trabalho com material natural, né? Como bem as frutas da mata, né? Eu trabalho com as frutas da mata, eu trabalho com as raízes da mata, né? Com essas sementes tudo da mata eu trabalho.
Ele trabalha em casa com a família. É enfermeiro, massagista, artesão. Por tantas habilidades, é conhecido como Didi Faz Tudo. Ainda menino, teve uma inflamação que colocava em risco seu braço direito. O pai, preocupado, fez a promessa infalível. Se Didi ficar curado, vai brincar sempre de boi. Didi sarou e até hoje. Para mim é um prazer e não sinto abalo de nada, de canseira de nada. E assim, até em noitada de brincadeira, eu resisto. Cada noitada uma vestimenta, que eu mesmo faço. Ele é artista plástico do Garantido, mas já trabalhou para o Caprichoso. É o pioneiro na confecção de alegorias e no aperfeiçoamento do boi. Um caso raro de entendimento entre os bois são as opiniões sobre seu trabalho. O Jair é considerado por mim, né? É o Tuxal dos artistas plásticos, né? É o veterano, é o primeiro, praticamente o primeiro artista plástico, né? Eu fico satisfeito, né? Fico alegre porque eu venho lutando isso há muitos anos, né? Desde 1975, né? É que nós começamos essa modificação no folclore, né? Que graças a isso é que hoje ele tem essa fama que ele tem, né? Então eu fico muito satisfeito, inclusive de ver que a cidade está sendo conhecida, né? Não só no Brasil, como também no exterior, se vê falar em Parintins, né? Caminhando pelas ruas, a gente descobre como chegam as alegorias imensas confeccionadas por esses artistas e que vão encher de mistério, suspense e surpresas o bombódromo. Os embalos à luz do sol, os parintinenses fazem o aquecimento. O turista não resiste e entra no compasso das toadas. Os bois são os personagens centrais da festa. São eles que dividem os aplausos, inflamam as torcidas, provocam delírios e levam turistas e parintinenses a uma decisão radical. Garantido is gonna win. Sou caprichoso. Sou caprichoso. Sou pelo Garantido. É uma febre. Enquanto o sol esquenta e as toadas ecoam, explode a paixão. Eu amo Garantido. A cor vermelha me dá vida, me dá alegria. Eu fico jovem de vermelho, eu fico orgulhosa. O meu marido sempre diz que a única coisa que ele não pergunta pra mim se tu gosta mais de mim ou do Caprichoso. Ele diz que é a única pergunta que ele não faz pra mim. Porque ele tem medo que eu responda, que eu mais do boi. Porque realmente, eu não sei, eu não consigo falar, eu não sei te decifrar isso aí. Eu estou 4 anos longe dele, mas meu coração jamais vai deixar que eu esqueça. Eu não consigo expressar, te dizer, sabe? Aquela coisa que vem de dentro mesmo. É uma paixão muito louca que eu tenho por esse boi. A brincadeira transforma-se num jogo envolvente, com representação cênica, onde os personagens que atuam fazem parte do próprio repertório cultural. E como se organiza uma festa de 8.000 brincantes? 4.000 em cada bumbá e 40.000 espectadores artistas. Nós temos um tema e nós temos a temática. Tá? A temática, ela é dinâmica e atualizadora. Então, a temática, ela vai se processar de acordo com a dramatização e o pensamento do povo, do assunto, do momento, de tudo aquilo que acontece no momento. O tema, ele é sempre o mesmo. Ele é sempre o mesmo. Porque o tema é o boi, o tema é o negro, o tema é o índio, o tema é o branco, o tema é o boi e, por sua vez, o processo da miscigenação que vem aí o caboclo. Na escola de samba, você desenvolve o enredo ou a história em alas e você destaca, inclusive, as alas que contêm a história. No boi, não acontece isso. Por isso que nós temos o tema e a temática. Porque eles vêm juntos, eles não podem ser desmembrados. Eles são interligados de uma forma tão forte que você não pode fazer o tema sem a temática. É uma organização que depende muito da noite, como ela está sendo estruturada.
ela obedece passos. Dentro da arena, a preocupação começa no portal. Se ornamenta o portal, pode ser uma alegoria, sempre uma alegoria, simbolizando uma lenda amazônica ou um caboclo, alguma coisa que seja referente ao caboclo, aquilo que diz respeito a nós. Tudo depende do departamento artístico. Então nós temos, primeiro, o apresentador é chamado. No momento em que o apresentador entra, ele chama o levantador de toada. No momento em que o levantador de toada já dá aquele toque, que ele dá o primeiro passo na arena, ele entra em sintonia com a sua galera. Depois do levantador de toada vem o amo. A marujada, como a batucada, ela é um show à parte. E se você coloca o astro principal, que é o boi, aí maior ainda é o pique de euforia, de animação. As entradas dos bois praticamente são semelhantes. Divergem muito pouca coisa, alegorias. Aí vem Senhazinha da Fazenda, as alegorias, os rituais, vem Rainha do Folclore, vem as Índias Guerreiras, vem as tribos, que também é um espetáculo à parte, a apoteose, que é o boi, e a vaqueirada. Dentro desse miolo maior, temos outras figuras que enxertam para embelezar o boi, mas que não concorrem. E quem sonoriza os rituais? A entrada do boi, da vaqueirada, das mulheres bonitas, das tribos, das alegorias. Quem emociona o intérprete e faz a torcida inteira cantar? A gente se apega ao boi para falar, muitas vezes, sentimentos humanos mesmo, interiores, e outras vezes para realmente mais, talvez até um pouco de ufanismo em relação à ilha, né? É tão simples, porque você mora no seio da inspiração. Quando você olha para o rio, você vê um canoeiro passando, você vê uma garça voando, você vê um curumim nadando, enfim, a gente mora no seio da cultura amazônica. Então basta você olhar em tua volta e você se inspira. Deste quarto já saíram muitos sucessos. Por exemplo, nós, quando fizemos Morena Bela, eu, Tônio e Paulinho do Sagrado, nós estávamos aqui nesse quarto. Morena Bela, eu vim te avisar, garantido acabou de chegar. Morena Bela, eu vim te avisar, garantido acabou de chegar. Venha comigo pular fogueira, vem brincar de boi bumbá. Venha comigo pular fogueira, vem brincar de boi bumbá. Nós temos vários compositores dentro do boi. Cada um compositor tem uma linha de toada, tá certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Alex Pontes, o Maílson Mendes, eles têm uma linha de toada diferente do Ronaldo Barbosa, tá certo? Que é uma linha de toada mais, vamos dizer assim, mais ritualística, mais... Eles já são toadas mais dançantes. Urequei cunhá, urequei cunhá, urequei cunhatá, urequei cunhá, urequei cunhá, urequei e cunhatá. Um ano o Garantido perdeu, foi 87. E voltando do curral, na tradicional, porque nós saímos, eu perco, eu ganho, a gente sai na rua mesmo. E eu vinha com 2 amigos meus, e essa toada surgiu na minha cabeça, e eu fui para casa, cheguei em casa às 6 horas da manhã, gravei, e no dia seguinte eu fui ouvir. Eu brinco boi, como brinco uma criança. Eu brinco boi, como brinca uma criança, papel de seda na ponta da lança, no coração o encarnado e o verde da esperança desta selva imensa. O primeiro pensamento que surgiu em mim foi mostrar para as pessoas de fora, mostrar alguma coisa da nossa ilha aqui que eles não conhecem, né? A responsabilidade de julgar os itens recai em 6 jurados, escolhidos com muito rigor. O regulamento determina que eles devem ser profundos conhecedores de folclore e de música. Não podem ser da região e nem ter ligações pessoais em Parintins.
A torcida é um importante item de julgamento. Ela participa diretamente da contagem de pontos de seu boi, com animação, evolução e silêncio obrigatório durante a apresentação do contrário. A festa é assim. A disputa pela melhor apresentação, pelo mais bonito, mais harmonioso. A luta pela interpretação de suas referências e influências culturais. A estrela é aquela luz que, para aquele que vem de fora em busca de aventura, é como se fosse uma luz no fim do túnel. A gente, à noite, quando tem algum problema, a gente olha para o céu e namora com as estrelas e sonha. Então, essa estrela na testa do caprichoso é como se fosse um sonho para o nordestino. Que um dia, quem sabe, o ouro negro que eles tinham vindo atrás, lhes dariam condições de retornar à sua terra. O coração na testa é a declaração pública de um grande amor. O coração, ele bombeia o movimento ritmado do sentimento, da emoção. Além de ele ser sede de sentimento mais profundo, do caráter, do amor, do respeito, do carinho. E o coração na testa, ele vai além da razão. A cor azul, ela representa segurança, paz. É assim como se fosse a cor que hipnotiza o outro e que te convence daquilo que faz. Para a nação Garantido, a cor vermelha é coragem, energia, é força, é luta, é garra. Magicamente, tudo se transforma. Ganha mais subjetividade, interpretação e passa a ser decifrado pelos olhos da emoção. Indescritível, uma emoção muito forte. E pra gente, principalmente quem tá aqui na Galera Azul, que realmente a gente tem paixão por esse boi, é uma emoção que não dá pra descrever. Na arena é tudo diferente, é muito mais bonito, vermelho, encanta o público. A emoção é muito grande, porque nós parintinenses já corre no sangue, apesar do sangue não ser azul, mas nós consideramos o sangue da gente azul. O Garantido é o boi do povão, é o melhor boi, ele é brega, mas empolga. Aqui em Poranga, quando ela chega assim, a galera vibra, ela passa energia pra galera, passa energia demais. Não obstante toda a subjetividade, o elenco parece ter um lema comum. Tudo para o boi e pelo boi da preferência. São 2 horas e meia de apresentação para cada grupo. 5 horas por noite. Um total de 15 horas nos 3 dias de exibição. Não há mais limites entre o real e o imaginário. Teus ídolos sagrados ateiam as guerras, assim como a canoa. Aí, eles incorporam, vivem e revivem personagens das lendas, do cotidiano regional, da história universal. Relembram o encontro dramático do índio, do branco e do negro em território amazônico. E toda a diversidade cultural envolvida, sob o delírio de milhares de espectadores que interagem em evolução, musicalidade e respeito pelo adversário. Tanto o público como atores são artistas e lutam pelo objetivo maior: a fama de vencedor da maior festa amazônica. É agora! É agora! É agora! É agora, galera vermelha e branca do boi mais querido do Brasil! Caprichoso! Mas quem é garantido, levanta o braço. Eu não tô ouvindo. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele.